Existe um lugar onde a invisibilidade é o uniforme. Não é metáfora. É literal. Quando você entra num hotel de luxo em Chicago no final do século XIX, os homens que carregam suas malas, que servem seu jantar, que dobram o guardanapo na sua mesa com uma precisão que parece automática porque foi treinada para parecer automática, esses homens não existem para você. Você os vê sem processá-los. Sua presença é funcional. Seu desconforto é invisível. Sua raiva é inconcebível. Eles contavam com isso. O que aconteceu nos hotéis mais elegantes de Chicago entre 1890 e 1910 é uma história que os jornais da época cobriram com o escândalo de quem descobre que a ordem que havia assumido como natural era frágil de uma forma que nunca havia considerado. Que os homens que serviam o jantar haviam decidido, em algum momento entre um turno e outro, que a humilhação tinha um limite. E que quando esse limite era cruzado com frequência suficiente por pessoas que nem percebiam que estavam cruzando, a resposta viria de dentro do prato. Mas antes de chegar no prato, preciso te contar o que acontecia na cozinha. Chicago em 1890 era uma cidade em ebulição no sentido mais literal e mais violento da palavra. A industrialização havia transformado a cidade numa das mais ricas e mais desiguais do continente. Os frigoríficos, as ferrovias, o comércio que fluía pelo centro do país, tudo isso havia produzido uma concentração de riqueza que se expressava de formas específicas e visíveis. Os grandes hotéis eram uma dessas formas. O Palmer House, o Grand Pacific, o Auditorium Hotel. Esses não eram apenas lugares para dormir. Eram declarações. Eram a arquitetura do poder dizendo em mármore ilustre e prata polida que havia pessoas para quem o conforto era um direito natural e pessoas para quem o serviço era um destino igualmente natural. Os trabalhadores que mantinham esses lugares funcionando vinham principalmente de dois grupos: imigrantes europeus, irlandeses, italianos, poloneses, que haviam chegado aos Estados Unidos com a promessa implícita de que o trabalho duro produzia mobilidade e que haviam descoberto que a promessa tinha asteriscos não mencionados na versão original. E homens negros, muitos deles filhos ou netos de pessoas escravizadas, que navegavam no mercado de trabalho que havia abolido a escravidão legal mas que havia preservado com criatividade considerável as estruturas de humilhação que a acompanhavam. O trabalho em hotel de luxo tinha uma característica específica que o distinguia de outras formas de trabalho duro da época. Não era apenas fisicamente exigente. Era psicologicamente construído para lembrar quem você era e quem você não era. Cada interação com o hóspede era uma performance de invisibilidade e servilidade que precisava ser executada com perfeição suficiente para não ser notada e com presença suficiente para que tudo funcionasse. Você não existia, mas precisava estar em todo lugar. Não tinha nome, mas precisava responder quando chamado pelo errado. Não tinha dignidade reconhecida, mas precisava tratar a dignidade alheia como sagrada. Os supervisores, que em sua maioria eram homens brancos de classe média que haviam ascendido pela combinação de servilidade aos de cima e brutalidade aos de baixo que as hierarquias intermediárias frequentemente produzem, faziam a mediação entre os hóspedes e os trabalhadores com um estilo de gestão que a época não chamava de abuso porque não havia ainda o vocabulário para nomear como abuso o que simplesmente era considerado necessário para manter o padrão. Humilhações públicas por erros pequenos. Salários cortados por razões arbitrárias. Demissões sumárias que deixavam famílias sem renda de um dia para o outro. O tipo de poder exercido sem pensar duas vezes porque a estrutura inteira dizia que havia sido ganho legitimamente e que as pessoas sobre as quais era exercido não tinham recursos institucionais para contestar. Eles não tinham recursos institucionais. Mas tinham a cozinha. Não existe um documento fundador. Não existe uma ata de reunião,
uma lista de membros, um manifesto. O que existe são registros fragmentários, relatos de investigações policiais, depoimentos que chegaram aos jornais com a qualidade específica das histórias que todo mundo sabia que existiam, mas que ninguém conseguia provar de forma suficientemente completa para processar. O que existe é o suficiente para reconstituir o contorno do que havia sido construído. Os trabalhadores dos hotéis de Chicago haviam criado uma rede. Não uma rede no sentido organizacional formal de uma rede. Uma rede no sentido humano, no sentido de pessoas que compartilham um espaço e uma condição e que gradualmente desenvolvem uma linguagem comum para o que estão vivendo e uma forma compartilhada de responder. A rede tinha um nome que variava dependendo de quem contava a história. Alguns registros a chamam de Sociedade dos Garçons. Outros usam termos mais diretos que os jornais da época preferiam não imprimir com todas as letras. O que os registros convergem em descrever é a função. Havia uma lista. Não escrita, porque documentos eram perigosos. Guardada na memória coletiva de homens que haviam aprendido desde cedo que a memória era o único arquivo que ninguém podia confiscar. A lista continha nomes de supervisores, em alguns casos, de hóspedes habituais. Pessoas que haviam cruzado uma linha que a rede havia estabelecido. Humilhações suficientemente graves. Violências suficientemente documentadas pela memória coletiva. Padrões de comportamento que não eram acidentes mas escolhas repetidas de pessoas que sabiam que podiam repetir. E havia o pó. A substância que os registros descrevem com aquela imprecisão específica dos documentos que precisam dizer sem dizer diretamente nunca foi identificada com certeza definitiva pelos investigadores da época ou pelos historiadores que vieram depois. O que os relatos descrevem é uma substância que podia ser adicionada a alimentos e bebidas sem alterar sabor, cor ou cheiro de forma detectável, que produzia efeitos graduais, e que num mundo sem toxicologia forense desenvolvida deixava rastros que eram indistinguíveis de deterioração natural da saúde. Doenças que progrediam lentamente. Digestões que pioravam sem causa aparente. Constituições que enfraqueciam ao longo de meses. Médicos que diagnosticavam com o vocabulário que tinham disponível, que era insuficiente para o que estava sendo feito. A escolha da substância não era acidental. Refletia uma compreensão sofisticada de como o poder funcionava e de como a resposta ao poder precisava funcionar para ser efetiva sem ser rastreável. Uma vingança imediata seria rastreável. Um cozinheiro que envenena um supervisor e o supervisor morre naquela noite tem uma cadeia de causalidade que investigadores conseguem seguir. Uma deterioração gradual ao longo de meses, no mundo onde a saúde era frágil e as causas de adoecimento eram múltiplas e mal compreendidas, não tinha cadeia de causalidade visível. Eles haviam transformado a invisibilidade que havia sido imposta como humilhação em estratégia. O uniforme que os tornava invisíveis tornava também invisível o que estavam fazendo. A presença que era ignorada porque era considerada funcional e não humana era a mesma presença que manipulava o que entrava nos pratos sem que ninguém ao redor da mesa considerasse a possibilidade, porque a possibilidade exigiria reconhecer uma agência que a estrutura inteira havia sido construída para negar. Os primeiros registros que chegaram à imprensa de Chicago vieram de formas indiretas. Um supervisor de hotel que havia sido demitido e que, numa combinação de amargura e medo, foi a um repórter com o que sabia. Um trabalhador que havia sido excluído da rede por razões que o relato não explica e que usou o que sabia como moeda de negociação com as autoridades. Um médico que havia tratado de um número incomum de homens de negócios com padrões de adoecimento similares e que havia notado a coincidência de que todos frequentavam os mesmos estabelecimentos. A cobertura jornalística que se seguiu tem a qualidade específica dos textos que estão tentando processar algo que desafia as categorias disponíveis.
Os jornais de 1890 tinham vocabulário para crimes de rua, para violência explícita, para os tipos de transgressão que a ordem social reconhecia como transgressão porque eram cometidos pelas pessoas que a ordem social havia designado como potencialmente perigosas. Não tinham vocabulário para o garçom que havia servido jantar impecável por 10 anos e que havia usado cada um desses 10 anos para construir uma forma de resposta que a ordem social não havia previsto porque não havia considerado que a resposta fosse possível. Os textos oscilam entre o escândalo e algo que beirava o fascínio desconfortável. Havia um reconhecimento implícito, nunca declarado diretamente porque declará-lo exigiria uma honestidade sobre a estrutura que os jornais não estavam preparados para ter, de que o que havia sido feito tinha uma lógica que era difícil de refutar completamente mesmo que fosse imperativo condená-la. Você humilha pessoas sistematicamente, nega que são pessoas de forma suficientemente criativas para que a negação pareça natural, remove todos os mecanismos de recurso legítimo, e depois expressa choque quando descobrem mecanismos que não passam pelos canais que você controla. O choque era real. A surpresa sobre a existência de agência onde havia sido assumida a ausência de agência era genuína. E essa genuinidade era, em si mesma, a confissão mais completa de como a estrutura havia funcionado. O que a psicologia do comportamento coletivo nos diz sobre o que esses trabalhadores construíram vai além da narrativa de crime e punição que os jornais da época utilizaram. Existe um conceito que os sociólogos chamam de resistência cotidiana. James Scott, que estudou as formas como grupos subordinados respondem a estruturas de poder que não podem confrontar abertamente, documentou que a resistência raramente assume as formas dramáticas que a história privilegia, a revolta, o manifesto, a ruptura declarada. Assume formas menores, mais graduais, mais ambíguas, que operam dentro das estruturas existentes usando as próprias ferramentas da estrutura contra ela. Os garçons de Chicago haviam feito isso com uma sofisticação que Scott provavelmente teria encontrado instrutiva. Haviam usado o acesso que lhes havia sido concedido como condição de serviço, o acesso ao que as pessoas comiam e bebiam, como o único canal de resposta disponível. Haviam transformado a função que os definia na estrutura de poder, servir, na ferramenta da sua única forma de agência dentro dessa estrutura. A teoria da sombra de Jung aplicada aqui não é individual mas coletiva. A sombra que os trabalhadores representavam para os hóspedes e supervisores era a sombra do que a riqueza e o conforto custam quando o custo é distribuído de forma suficientemente invisível para não precisar ser reconhecido. A humanidade negada aos que servem retorna como ameaça exatamente através do serviço porque o serviço é o único ponto de contato onde a negação não pode ser completa. Para que o jantar chegue à mesa, alguém precisa trazê-lo. E a pessoa que traz o jantar existe, independentemente de quantas camadas de protocolo e hierarquia sejam empilhadas para tornar essa existência ignorável. Não existe número definitivo. Os registros que chegaram até nós são fragmentários da forma que registros de crimes que nunca foram completamente comprovados são fragmentários. Investigações policiais que produziram suspeitas mas não provas suficientes para processos. Mortes que foram registradas como causas naturais e que talvez tenham sido causas naturais porque a linha entre o que o pó havia acelerado e o que o corpo havia feito por conta própria não era determinável com os instrumentos disponíveis. O que os registros sugerem é que a rede havia operado por pelo menos 2 décadas com um nível de disciplina interna que é notável para qualquer organização, formal ou informal. A disciplina não era ideológica no sentido de um manifesto político articulado. Era prática. Era a compreensão compartilhada de que a exposição destruiria não apenas os indivíduos mas a única forma de resposta que havia sido encontrada. Havia regras. Não escritas, mas transmitidas e respeitadas.
A lista de alvos não era aberta a qualquer membro por qualquer razão pessoal. Havia um processo, informal mas real, de deliberação coletiva sobre quem havia cruzado o limite que justificava a resposta. Isso protegia a rede de se tornar um instrumento de vinganças pessoais que não teriam a cobertura da legitimidade coletiva. Também revelava que os trabalhadores haviam desenvolvido uma distinção entre o que consideravam resposta justificada e o que consideravam excesso, uma ética interna num contexto em que a ética externa havia falhado completamente em protegê-los. Essa distinção é o detalhe que mais perturba quando você para pensar. Não eram pessoas que haviam abandonado qualquer senso de limite moral. Eram pessoas que haviam construído um sistema moral paralelo porque o sistema moral oficial não as incluía como sujeitos com direitos que precisassem ser protegidos. Oldoi tem a qualidade certa para entender a textura psicológica do que esses trabalhadores haviam construído. Não pela vingança em si, mas pela ideia de que a resposta mais eficaz ao poder é frequentemente invisível para o poder até que já não pode ser desfeita. O protagonista de Park Chan-wook opera em paralelo à realidade do antagonista por anos, construindo algo que o antagonista não percebe porque não considera o protagonista capaz de construir. Os garçons de Chicago operavam em paralelo à realidade dos hóspedes e supervisores com a mesma invisibilidade estrutural. Não eram considerados capazes de organização sofisticada porque a estrutura que os definia não os considerava sujeitos da história, apenas objetos de serviço. Essa subestimação era a proteção mais eficaz que a rede poderia ter pedido e que a estrutura fornecia gratuitamente. O Coringa de Todd Phillips toca a borda dessa história pelo ângulo da explosão. Arthur Fleck acumula até o ponto de ruptura e então explode de uma forma que é visível, dramática, impossível de ignorar. Os garçons de Chicago não explodiram. Fizeram o oposto. Canalizaram o acúmulo em direção a uma resposta que era invisível pelo mesmo tempo que precisasse ser invisível para funcionar. A contenção não era fraqueza. Era estratégia. O que a ficção raramente consegue reproduzir é a organização coletiva de pessoas que não têm poder formal. A ficção prefere o protagonista individual porque o protagonista individual é narrativamente gerenciável. A realidade de uma rede de dezenas ou centenas de pessoas mantendo sigilo operacional por décadas é uma história sobre organização coletiva que desafia as categorias narrativas disponíveis. A história terminou da forma que histórias dessa natureza frequentemente terminam. Não com um clímax dramático. Com a dissolução gradual que a pressão policial, as delações e o tempo produzem em qualquer organização que opera na margem. Alguns membros foram identificados. Houve demissões. Houve investigações que produziram suspeitas suficientes para destruir reputações, mas não provas suficientes para processos criminais completos. A rede foi se desmanchando à medida que o risco de pertencer superou os benefícios que havia fornecido. Os supervisores e hóspedes que haviam sido alvos nunca souberam com certeza o que havia acontecido com eles. Alguns haviam morrido. Alguns haviam adoecido e se recuperado. Alguns haviam simplesmente piorado de saúde de formas que seus médicos não conseguiam explicar e que eles mesmos nunca saberiam atribuir corretamente. O não saber era parte do design. Uma das dimensões mais perturbadoras dessa história é exatamente essa. As pessoas que foram alvo nunca tiveram a oportunidade de confrontar o que havia sido feito, de processar, de responder. A invisibilidade que havia sido a condição imposta aos trabalhadores foi convertida na condição imposta à resposta. Você não sabe que está sendo respondido da mesma forma que não sabia que a pessoa que servia seu jantar era uma pessoa. A simetria é perfeita e é horrível. Os hotéis de mármore ainda existem em Chicago. Alguns dos prédios originais ainda estão de pé, renovados, reposicionados,
servindo versões contemporâneas do mesmo propósito com trabalhadores que têm proteções legais que os trabalhadores de 1890 não tinham e que ainda enfrentam hierarquias de poder que as proteções legais amelioram mas não eliminam completamente. Os nomes dos homens que haviam construído a rede não foram preservados da forma que os nomes dos hóspedes e supervisores foram preservados. A invisibilidade perseguiu a história da mesma forma que havia perseguido as vidas. O que ficou são os contornos, os registros fragmentários, a evidência de que algo havia existido sem que o algo pudesse ser completamente nomeado. Isso também é parte da história. A memória histórica preserva com muito mais cuidado as ações dos poderosos do que as respostas dos que não tinham poder. Os que serviram o jantar em Chicago por décadas enquanto construíam a única forma de resposta que estava disponível para eles não têm monumentos, não têm entradas em enciclopédias, não têm nomes que você pode pesquisar e encontrar. Tem essa história. Fragmentária, incerta nos detalhes, perturbadora nas implicações. E tem a questão que essa história deixa, que não é sobre veneno ou sobre crime ou sobre se o que foi feito era justificável dentro de qualquer sistema moral que você queira aplicar. A questão é mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Quando todos os canais de resposta legítima são fechados, quando a estrutura de poder é suficientemente total para remover qualquer forma de recurso que passe pelos canais que ela controla, o que você faz com a raiva que o que foi feito a você produziu? Os garçons de Chicago encontraram uma resposta. Não era uma resposta limpa. Não era uma resposta que qualquer sistema moral consegue endossar completamente. Era a resposta que estava disponível para pessoas que a estrutura havia tornado invisíveis e que haviam decidido usar a invisibilidade de uma forma que a estrutura não havia previsto. E aqui está o detalhe que vai ficar com você depois que esse vídeo acabar. A estrutura que os havia tornado invisíveis era a mesma estrutura que não havia conseguido vê-los construindo a resposta. O uniforme que os apagava era o mesmo uniforme que os protegia. A invisibilidade que havia sido a humilhação foi a ferramenta. E você, se tivesse sido construído invisível por uma estrutura que precisava da sua presença mas se recusava a reconhecer a sua humanidade, o que teria feito com o único acesso que essa estrutura havia deixado disponível? Ou você acha que teria encontrado outro caminho? Pense bem antes de responder. Porque os homens que serviram o jantar em Chicago também pensaram que encontrariam outro caminho. Até o dia em que pararam de pensar e começaram a cozinhar. E é aqui que a história muda de escala. Porque o que aconteceu nas cozinhas dos hotéis de Chicago não foi apenas um episódio estranho de vingança silenciosa. Foi algo mais profundo. Foi o momento em que uma estrutura inteira descobriu, tarde demais, que invisibilidade não significa ausência. Durante anos, os hóspedes haviam caminhado pelos corredores de mármore assumindo que o mundo ao redor deles funcionava de forma natural. Que o jantar aparecia porque era assim que o mundo funcionava. Que os homens que serviam vinho e carregavam bandejas eram parte da mecânica do conforto, não pessoas vivendo dentro dela. Essa era a ilusão. Toda estrutura de poder depende, em algum nível, dessa ilusão. Da crença de que quem está embaixo aceita o lugar que ocupa porque esse lugar é inevitável. Mas a história raramente funciona assim. O que os trabalhadores dos hotéis de Chicago demonstraram, mesmo que de forma imperfeita e moralmente ambígua, é uma verdade antiga. Quando pessoas são colocadas dentro de um sistema que exige sua presença mas nega sua humanidade, a resposta não desaparece. Ela apenas muda de forma. Às vezes vira silêncio. Às vezes vira organização. E às vezes encontra o único ponto do sistema onde ainda existe algum controle. No caso deles, era a cozinha. Os jornais da época trataram aquilo como um escândalo passageiro.
Uma anomalia perturbadora que precisava ser explicada, investigada e depois esquecida para que a ordem normal pudesse continuar. Mas a história que ficou não é sobre veneno. É sobre percepção. Porque depois das investigações, depois dos rumores, depois das suspeitas que nunca puderam ser provadas completamente, algo mudou de maneira quase imperceptível. Os homens que se sentavam à mesa começaram, mesmo que inconscientemente, a olhar um pouco mais para quem trazia o prato. Não por empatia, por precaução. E isso revela o detalhe mais irônico de toda essa história. Os trabalhadores que haviam passado anos sendo tratados como invisíveis conseguiram, no fim, fazer algo que nenhuma greve ou protesto teria conseguido naquele contexto. Eles se tornaram impossíveis de ignorar. Mesmo que ninguém jamais dissesse isso em voz alta. Porque depois que você percebe que o homem que serve seu jantar também é um homem que pensa, que lembra, que guarda coisas e que responde de formas que você talvez nunca consiga prever. A mesa nunca volta a ser exatamente a mesma.